Verdade? Boa de mão. Boa de mão. Vamos ver todos aqui animados, quase todos aqui reunidos, mais gente de estudo. Isso é muito bom. Primeiro é uma oração refrescante, né? Nós. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais uma vez reunido aqui, Senhor, Pai, mais um dia de estudo. Vamos aprender Abraão, mais um dia de conhecimento da tua palavra, Senhor. Nos abençoe que a gente possa absorver o maior possível, Senhor, Pai. Assim, continuar com os teus ensinamentos, Pai, continuar evangelizando e continuar, Senhor, buscando o máximo que é possível para a sua obra, Senhor. Abençoe essa noite, abençoe esse estudo, abençoe a Deus que puder vir aqui hoje. Abençoe também as que não puderam vir, Senhor, para mim, que hoje alguma coisa. Mas, Senhor, para poder abençoar, para a gente continuar seguindo bem o seu caminho. Amém. Amém. Saúde está pedindo naquela. Reunidos aqui. Só para louvar o Senhor, novamente aqui, reunirão. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem nada, reunimos aqui, só para louvar o Senhor. Reunimos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, reunirão. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem nada, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Deus enviou Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencerei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive
se movem, se não for pelo seu poder. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer. Se as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder, o maior milagre deste mundo foi Jesus que na cruz realizou. A minha alma manchada dos pecados, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada dos pecados, Jesus com seu sangue lavou. Na ceia nós temos a esperança que o Cordeiro logo vai voltar, enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar, enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar. Amém. Amém. Que possamos sempre salvar o nosso Senhor. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Continuamos aqui. Obrigado, Mateus, por ter nos conduzido. Louvor ao Senhor. Isso é de verdade. Isso é muito bom. Continuando o nosso estudo sobre Abraão, começando agora no capítulo 23. 22. Sobre Abraão, irmãos, aqui no Gênesis, esse é o último capítulo. Era falar um pouco dele. Aí, continuando, nós vamos tentar mais ter 2 ou 3 estudos do Novo Testamento. As passagens que vai reforçar e lembrar bem desse personagem que foi pai da peregrinação, que é a nação de Israel, os israelitas, o povo de Deus, os hebreus, aquele que Deus tinha separado na fé daquele homem pela sua descendência em toda a linhagem. E não só a linhagem sanguínea, mas a principal linhagem, a linhagem da fé. Que o homem é pai da fé. E com certeza passou esse resultado até o nosso dia de hoje. Vamos lá. Hoje o Novo Testamento vai provar que realmente Abraão, né, não existiu. Por isso que quando a gente entrar no Novo Testamento, alguns pontos trazendo à luz desse homem escolhido por Deus. Capítulo 22. Quem lê do versículo 1 ao 10? Não, até o 9. O Anof, Gênesis 23, a morte de Sara. Lembra-se. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Het responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas.
nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escute e intercedam por mim, junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Bom, eu vou pensar aqui, terminando esses dias de Sara, ela morre por quantos anos? 127 anos. Muitas pessoas, irmãos, questionam as escrituras o tempo de idade das pessoas antigas, né? Nós já estamos vendo aqui que ela é uma idade não tão aos olhos humanos exagerada. Vamos questionar como é que Adão morreu por 900 anos, como é que Matusalém morreu por tantos. Então, algumas pessoas que querem deturpar as escrituras, eles questionam a idade que a Bíblia falou de pessoas que tiveram idades avançadas antes. Mas nós estamos vendo aqui que Sara, com 127 anos, não é uma coisa tão exagerada. Acho que até no dia de hoje, nós vemos pessoas com 120, 130, e alguma coisa aí em alguns lugares. Um tempo desse, o mais velho era aqui do Ceará. Não sei se já conseguiram ultrapassar ele. Então, nós vemos que a idade para as pessoas questionam, a Bíblia vem sobre a idade. Não. Antes, bem antes, nós temos que confiar naquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que alguns viveram 900 anos, 700 anos, por que questionar? Mas não é que a Bíblia queira mentir, não é que os autores, os escritores quiseram fraudar a idade do homem. Nós já estamos vendo aqui uma idade já não tão diferente da idade normal do dia de hoje. Então chegaram esses dias e Abraão vai ter mais anos. Só que Sara, com 127 anos, ela chega a falecer. E o que é que acontece aqui com Abraão agora? Abraão está naquela terra, como o quê? Estrangeiro. Estrangeiro, às vezes, como de quê? Forasteiro, peregrino. E sabe, irmãos, se a gente prestar muita atenção, nós vamos ver que Abraão sempre estava ali, naquela redondeza, na Canaã, terra que Deus mandou, ele viveu de Ur, dos caldeus, ficou em Arã, e Abraão era aquele peregrino de cidade em cidade. Foi para o Egito, se encontrou com muitos homens, em alguns palácios, alguns reis, mas em cada local que Abraão passava, qual era o exemplo? Quem era que ele mostrava Abraão na vida dele? Deus. Olha o versículo 6. Quem é o versículo 6? Ouve-nos do Senhor, príncipe poderoso, és no meio de nós, em terra tua morta, a mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar tua morte. Pronto. A minha versão fala assim: ouve-nos do Senhor, príncipe de Deus, poderoso. És no meio de nós. Então, o povo, aquele povo sempre via, através de Abraão, quem? Deus. E isso, irmãos, é aquilo que nós podemos trazer e aprender. Onde quer que nós possamos estar, no meio dos pagãos, no meio do gentil, dos incrédulos, dos idólatras, dos feiticeiros, em qualquer lugar, em qualquer vida que nós possamos viver, habitar ou passar, tem que ser notório Deus em nossas vidas.
Abraão, no meio de tantas circunstâncias, e errando feio, em muitas ocasiões até de mentira, mas Abimeleque ainda assim via que Deus era com quem? Com Abraão, com ele. E é isso, irmãos, que nós temos que levar essa trajetória. Nós não somos perfeitos. Muitas pessoas podem até ver os nossos defeitos e até ficar com medo de a gente enganar, em algum momento lançar aquela pessoa por completo. Mas, na suma de tudo, no resultado de tudo, tem que ser notório que Deus trabalha nessas vidas. Tem que ser notório que a gente errando e deslizando a algum ponto, mas nós não persistimos em continuar em quê? No erro. Abraão errou e foi notório o seu erro. Mas na sua vivência, na sua cultura, no seu levantar, no seu caminhar, nos seus negócios, as pessoas conseguiam ver mais Deus do que o próprio Abraão. E isso é importante. Embora nós sejamos falhos, mas se nós formos honestos, confiarmos em Deus e obedecer, vamos ser a real do ponto. Algumas pessoas podem até criticar, podem tanto lidar com Abimeleque em alguma situação pontual, em alguma situação isolada. Porque de fato nós somos seres humanos e convivemos com seres humanos. Mas o que importa é que, no geral, no caminhar, na filmagem da nossa vida, as pessoas possam ver quem? Deus. Uma coisa é bater uma foto, bater um retrato de um eu meu congelado. E querer mostrar aquela foto ali botada dentro do meu, é essa pessoa. E o ser humano, como ser julgador, e por ser falho e querer sempre que o outro seja pior do que ele próprio, ele vai aceitar sempre mais o erro do outro do que a própria qualidade, a convivência. Então, isso é diferente, mostrar uma foto do que mostrar um filme, um relato completo. Uma coisa que vai mostrar o erro e também vai mostrar o quê? As qualidades. E é assim Deus nos olha. Deus olha para mim, para você, e vê um coração muitas vezes duro, maldoso, um coração que pensa mal dos irmãos, que pensa mal daquele que até está querendo fazer o bem para a gente, um coração que às vezes está ali impuro, e o coração que às vezes está mentindo, que está inclinado para as paixões do mundo. Mas no geral, Deus olha para nós e vê aquela essência de pureza. Deus olha para mim e para você. Deus olha por mais que um pecador, o pior que você possa imaginar, e lembra da sua própria imagem e da sua própria semelhança, porque na essência, na pureza de uma criança que eu e você vivemos, e aquele pior motivo foi um dia, Deus se lembra e Deus vê que uma vida, uma alma quando se arrepende, ela pode ter transformação, ela pode ter uma ressurreição. É aqueles ossos que pode ter o quê? Vida. Então nós estamos vendo toda a trajetória de Abraão, evoluindo para Abraão, com toda a sua família, todas as circunstâncias, tantos erros e acertos, mas Deus trabalhou, nós já até falamos aqui, na longanimidade com Abraão. E na trajetória de Abraão, nós vemos que Abraão foi cada vez mais se lapidando, cada vez mais se montando, cada vez mais firme no Senhor. E Abraão, por de tanto erro, ele tinha uma coisa diferente do que todos os homens daquele tempo. Ele era firme, ele era fiel, ele não oscilava, ele não duvidava de um Deus que fez uma promessa. Ele passou no mínimo aí 50 anos para acontecer. Vamos imaginar, da promessa dele prometer um filho quando ele já era, a mulher já era. 30 anos. Foi 30 anos, né? Foi ela estar com 70 anos, quando apareceu a primeira vez. A primeira promessa, então exagerei. Então, uns 30 anos aí que Deus dá aquela promessa e ele tinha aquela comunicação da esposa ter filho. E aí, depois que Deus dá a promessa, passa 1 ano, 2 anos, 4 anos, uma década, 20 anos e cadê o filho? Cadê esse Deus, Abraão, que prometeu? O meu irmão lá, o meu primo, quando fez lá um voto para Baal, para Malote, nasceu um menino para lá e vendeu. Ele não sabe o que é que faz com tanto menino. Por que
é que nós não faz aqui assim novela para Baal? Por que é que nós aqui não matamos uma galinha para um outro? Por que a gente não procura aquele Deus da fertilidade, Abraão, para resolver esse problema de eu ter filho? Mas não. Abraão sempre o que? Filho. Abraão sempre esperando e confiando no único Senhor. O único Deus diferente de todos os outros deuses. O Deus invisível, o Deus poderoso e verdadeiro. Então nós vemos isso nos homens que eram inconstantes, vamos dizer assim, errado, não perfeito, mas com o tempo chegaram a um ponto que Deus conseguiu encher a vida dele por completo. Outro caso é Pedro. Para que é mais diferenciado do que Pedro? Para que é mais complicado do que Pedro? Que andava armado até o ponto de tacar a espada no mal, de sempre tomar a dianteira, se precipitar em falar, disse: não, Senhor, não faça isso contigo, Deus, arreda de mim, Satanás. E quantas coisas que ele errou, e depois que Jesus falou com ele, Pedro, apacenta minhas ovelhas, tu me amas, e nossa, tu sabe todas as coisas. Parece que ali é no momento que Pedro fica o quê? Aos nossos olhos? Constrangido. Perfeito. Fácil. Eu tinha passado por tudo aquilo com Jesus, Jesus vai, e agora mesmo ponto de Pedro que não errar mais nada. Mas lá na frente, numa situação no meio da igreja, no meio dos irmãos, em dois grupos, a igreja sempre tem, um sempre vai ter. Sempre a igreja vai ter aqueles mais próximos, aqui vai ter, irmão. Olha para as igrejas, sempre vai ter essa questão. E na igreja dos apóstolos, eu estou repetindo. Aí Pedro está lá, e quando vem daquele da turma de quem? De Tiago, os radicais. Onde é que estava Pedro? Um gentil, falando, se abraçando, talvez ali, conversando um bocado de coisa, uma coisa mais natural do mundo. Quando chegou no grupo, na mesma igreja, e a igreja estava ali, o Espírito Santo de forma ativa e poderosa, bem completa. E mais um radical que era tal. Isso, aí quando chega lá no Tiago, aí Pedro vai bem devagarzinho, começa a contar a conversa. Seguro. Aí começa a ficar ali muito. Aí começa a beber água ali, aí não volta mais pro gentil. Aí começa a pegar na mão de Tiago, a abraçar Tiago, e começa o contato com Tiago. E esquece, ignora, nem está mais olhando para quem? Para o gentil, dentro da mesma, que irmão? Família. Da mesma família, da mesma igreja, no mesmo local, no mesmo congresso, era como se fosse um congresso, no mesmo seminário, na mesma situação. Pedro ali, ele consegue ser o quê? Discipulado. E aí, Paulo vem, não andou com Jesus, perseguia a igreja, estava a 1000, e na frente de todo mundo repreende quem? Pedro. E sabe, de verdade, nós não temos que achar para esse ponto, Pedro era um comum, não dizendo que não deu isso, mas Pedro, no meio dos apóstolos lá, e no meio da irmandade em Israel, em Judá, e onde se espalhava o Evangelho, Pedro era um homem muito forte. Não que ele era maior do que os outros. É tanto que o próprio Jesus diz assim, ó, Pedro apacenta o quê? As minhas ovelhas. E, querendo ou não, os outros tinham respeito por Pedro. Não um respeito de idolatrar, não um respeito de, como a Bíblia diz, o pastor, o maior, não era esse. Mas o respeito de saber que Pedro estava ali com Jesus, foi usado. E se tem uma pessoa que aprendeu do alto até o baixo, por isso foi Pedro. Aprendeu tanto na situação boa, na situação difícil, no aprendizado pesado. E agora vem Paulo no meio de todo mundo e divide seu pecado. Como é que pode dizer? Pecado comunitário, pecado que está em volta de todo mundo. Acho que com certeza Paulo não queria chamar a atenção dele para ele passar vergonha. Mas esse tipo de pecado de simulação, de acepção de pessoas, é um pecado que envolveu o quê? Toda a igreja. E por conta disso, eu acredito que Paulo
para acabar com esse problema dentro da própria igreja e chamar a atenção não só de Pedro, mas que precisamente existia a atenção dos outros irmãos que faziam esse partidarismo, essa distinção. Eles chamam a atenção ali no momento que Pedro era, mas a capacidade de orientação também para toda a igreja, todos os judeus, toda a congregação. Mas você vê lá na frente, com o passar do tempo, com a perseverança, e não mudando de Senhor, não desacreditando de Jesus, não desacreditando da palavra, Pedro está onde? No mesmo caminho. Pedro está onde? Na mesma igreja. Pedro está seguindo a quem? Ao mesmo Deus. Ao mesmo Senhor. Então, irmãos, o que nós precisamos ter na nossa vida é fidelidade ao Senhor, é confiança, é perseverança, e ter um coração honesto e humilde a mudar. Não pegar os erros do passado e dizer, Deus, e que assim eu vou continuar assim. Não. Porque nós vamos ver que esses homens ficam com erro no começo e no meio, mas lá na frente vamos ver uma mudança e o trabalho de Deus de cada um. Como fala Saulo, né, que a luz do justo ele vai brilhando dia a dia, quer dizer que é uma progressão, né? Até o dia se tornar perfeito, que é o meio-dia, né? O clarão maior. Quer dizer, isso é a vida do cristão. Quer dizer, o sol, ele nasce, o solzinho fraco, né? E vai subindo para se tornar o dia perfeito. Então, quer dizer que o sol ele não para. Então, o cristão ele tem que ser do mesmo jeito, como Paulo escreveu lá para os Coríntios. Você vai se revestindo de glória em glória. E aí vai. Amém. Bom, então, entendido até aqui, algum comentário, pergunta, dúvida. Abraão, o povo diz que morreu e disse que ele pode se enterrar. Mas Abraão, ele tem um desejo maior, muito, e falou com ele dizendo, se é da vossa vontade que eu sepulte meu morto diante da minha face, ouve e falar por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro do meu depósito. Então, Abraão, ele vive aqui desse terreno, dessa propriedade, vamos dizer assim. Esse homem aqui, ele tinha um terreno grande. E aí Abraão, para alguma situação, ele queria aquele local, um local específico que ele achava melhor. E aí ele pede para o povo para falar com Efron, filho de Zoar, para que ele fizesse mesmo. Abraão está pedindo para que ele doasse, A vender. para fazer o quê? Para que eles vendessem. Para que eles vendessem. E, irmãos, ó, grava aí, grava no seu coração essa palavra dele, que Abraão pediu, Para comprar. para comprar. Grava aí, viu? Que ele é agora, do 10, aí ela vai ser até o 20. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Etel, né? E respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Etel, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, a resposta dele, do 11, não, meu senhor, ouve, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morte. Versículo 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo,
Mas, se tu está por mim, ouve, peço-te, o preço do campo te darei, toma de mim, e sepultarei ali a minha morte. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto para mim? Sepultar por morte. Versículo 16. Abraão deu ouvidos a Efron. E Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Eté, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mangue, o campo e a cova onde ele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que está em todo o seu encontro ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Eté e de todos que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova onde ele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Eté em possessão de sepultura. O que dá para a gente ver aqui nessa situação? Muito bem registrado. Nessa discussão entre eles dois, em Abraão querendo o quê? Comprar. E Efron querendo dar. Querendo dar. Querendo dar. Querendo doar. Certa vez, Davi também, ele escolheu um campo para fazer um altar para Deus. E aí ele vai para aquele local e quer o quê? Comprar. Para ir era o quê? O rei. Ele podia tomar. E o outro queria também Doar. mas ele insistiu em quem? Comprar. Parece que era um terreno para fazer o templo, né? Não sei se é o terreno. Era o templo. O terreno para fazer o templo. Ele queria fazer o templo. Se Ele não tiver comprou o enganado. terreno, mas Deus não disse, Se não vai tiver- avisa lá. Aí lá que ele não pode fazer o templo. Mas acho que foi, se eu estiver enganado, foi a parte que ele queria, para poder tirar aquele pecado de fazer o censo. Aí Deus faz a tragédia, e aí ele pega um local para fazer um altar. Se eu não estiver enganado nesse ponto. Mas foi uma Depois situação a gente de ter um termo, e ele queria comprar o rei, não usou da força do rei, e o outro queria doar generosidade, mas ele se preocupou em quem comprar. Então, eu vou falar, doar essa palavra e comprar. Certo? Irmãos, nós temos muitos textos na Bíblia, desde a antiguidade, desde muitos homens, desde que às vezes nós precisamos observar que está no meio dos outros e pode chegar no nosso meio. O que tem de cristão, o que tem de crente, o que tem de pastor, o que tem de pessoas que têm carro na igreja, no trabalho, na sociedade, que querem sempre tirar proveito dos outros. Querem sempre dar a carteirada e achar que tem direito. Às vezes até a honra da pessoa, porque Abraão aqui foi honrado e conhecido como um bom merecedor. Mas ele não estava preocupado em querer se beneficiar até com a generosidade. Porque ele sabia que ele tinha condições. Ele sabia que ele podia pagar. E não é orgulho de Abraão não aceitar aquela doação. Mas é aquilo que ele tem o senso de justiça em sabermos que tudo na vida tem o quê? Preço. Nada é de graça para ninguém. Se você vê uma pessoa, um irmão, ou uma pessoa do trabalho, um conhecido, um familiar assim, um abastado, ou ter alguma coisa, ele não caiu do céu. E se ele usa na generosidade e contribui, distribui, eu não posso querer tirar proveito e benefício daquilo que as outras
eu estou até precisando. E mesmo quando aquilo vem com doação, quando é com generosidade, se eu tenho condição, como exemplos, e como cristão, e como trazendo honra para o outro, e trazendo honra para o Deus que eu sigo, qual é que vai ser a minha justiça? Qual é que vai ser a minha preocupação? Em fazer aquilo que é devido, pagar no próprio. Pagar não vai dizer que eu posso pagar não pela arrogância, mas pela justiça. Mas por ser uma pessoa justa e saber que tudo tem um preço. E nunca querer proveito. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas que estão sempre querendo tirar o quê? Proveito, irmãos, em coisas tão baratas, coisas tão poucas, que acaba atraindo para ele uma carência pior do que ele possa imaginar. Coisa que a gente não pode pagar, coisa que a gente pode comprar o seu benefício próprio e até comprar para ajudar o próximo. Tem pessoas que ofertam, ajudam os outros, faz caridade, faz benevolência, cuida de todo mundo, às vezes com dinheiro de quem? Da igreja e às vezes do irmão, às vezes da outra pessoa. Eu escutei essa situação assim fora da igreja, de verdade, que doar uma coisa para uma pessoa com devido prol, como falava para aquela pessoa assim, ó, eu me der isso aqui e eu vou doar para ajudar nesse serviço. E a outra pessoa disse que já era um serviço. E sabe, mas às vezes nosso coração é inclinado, irmão, a estar querendo se aproveitar, a estar querendo ganhar sempre, ter vantagem em coisas, que se eu não pagar, se eu não resolver, irmãos, vai trazer o budismo um atraso para a minha vida. E eu tenho que entender que eu tenho um Deus que multiplica e que dá, e que se eu for justo, eu não caio em faltar. Por que Abraão, ele se preocupava em pagar sempre? Teve aquele momento também de Abraão, que ele vem da guerra, e o que é que o rei oferece para ele? Quem se lembra? Foi a guerra dos 5 contra 4, né? Sim. Parece tudo, né? Tudo. Só que as pessoas. Isso. Só que Abraão depois veio dizer que o enriqueci Cai de você. de você. E mesmo se dissesse era o direito, ele foi outro que ofereceu. Como ele não pediu. Rapaz, era muita riqueza, rapaz. Mas ele se absteve daquilo ali que era humano. Daquilo ali que podia até na frente ser levantado contra ele para dizer que ele era rico e por Deus por aquela O carro de Sodoma. o cara de Sodoma. E sabe, irmãos, tem muitas pessoas que preferem dizer que é rico, que tem dinheiro, que conseguiu isso, aquilo, por causa do governo. E ficam brigando aí por causa do governo. Tem pessoas que dizem que é por causa da empresa. Tem pessoas que dizem que é por causa do patrão. Tem pessoas que dizem que é por causa. Irmãos, é de Deus. Não importa o governo, não importa o estado de orgulho, não importa a inflação, não importa a guerra, não importa, o que importa é que sempre nós vamos ter o pão nosso de cada dia e nunca vai faltar. E quando eu prosperar, aquela prosperidade que você como Barnabé, e você como a igreja, como nós, que vai estar sendo distribuindo e ainda botar usufruindo daquilo que é bom. É aquela questão, se eu faço para os irmãos o melhor almoço, daquilo que é de Deus, quem é que vai comer do melhor almoço também? Hein? Eu, então eu vou estar ali de aproveitador, mas quando eu pegar a semente do Senhor, que Deus dá a semente, tem a semente para plantar, que é a quantidade maior, e tem aquela que é para comer o pão de cada dia. Mas se eu pegar a semente retenho e não distribuo, não como nem o irmão, nem o próximo, nem quem? Nem eu. Abraão era riquíssimo, e ele não era generoso, e queria pagar, não é porque ele já era rico. É porque, pelo ser de justiça, Deus confiou a ele, Deus escolheu porque sabia que ele ia sempre ser abastado e multiplicador, e as pessoas iam ver que não era ele próprio. Você vê os reis ricos, Abimeleque e tantos, mas sempre sabia olhar o Abraão, tu é abençoado por quem?
Era como se as pessoas falassem, a riqueza de Abraão, é Deus que te confiou isso aí. Tudo é de Deus, e que honra, que maravilha. E aí nós temos uma coisa natural, uma consequência natural, que Abraão decidiu pagar não porque ele tinha dinheiro. Porque às vezes nós temos o pensamento, Mateus ele faz isso porque ele é rico, porque ele já deu emprego, porque é como o dia que fez isso, quando foi o diabo na vida de quem? De Jó. Aquele irmão faz porque ele é multinacional, empresário, aí por isso que ele dá uma oferta pouco, por isso que ele dá uma roupa pouco, por isso que ele ajuda o próximo, por isso que ele. É porque ele já tem. Mas sabe por que Deus deu para ele, os irmãos que é fiel? Porque Deus sabia que ele ia ser o quê? Generoso, e Deus confiou a pessoa certa. É uma coisa natural, e é claro, não é uma política da semeadura próxima, que aquele que dá recebe. Mas é natural que Deus confia, que Deus dá, tem na Bíblia. Infelizmente, o Ed Macedo foi esperto nisso. Ele pegou uma verdade bíblica da prosperidade e uma verdade bíblica. Está lá escondido. Aquele que semeia muito, aquele que planta muito, irmão, isso é verdade. Você vê os assembleiros aí, os caras dando dízimo verdadeiro, os caras são ricos. Tem muito universo aí que é honrado, que dá o corpo e muito e vive. Como nós demos um exemplo, nós tivemos uma vez uma senhora honesta de igreja, que não entrou na causa do pior, a nossa irmã. E ela disse que no tempo de lá, ela estava lá e fazia as coisas assim, só que ela não vendeu, né? E você vê, desde o tempo que a gente era criança, aquela mulher ali, ela tinha as costuras, aí se comprou uma máquina, aí foi lá, usou, comprou outro e trabalhou. E ela vive lá uma senhora de idade avançada. E temos a questão que se nessa parte de comprar e de doar, se eu for justo, nunca quiser tirar nenhum proveito, quem é que vai honrar? Quem é que vai pagar essa conta? É Deus. E quando eu dou, e penso que aquilo que é o último tostão que me resta, como a viúva pobre, que ela tinha ali 2 moedas que ela tinha o alimento diário, ela era sua fortuna, como é que Jesus vê aquela oferta? Uma oferta completa. Não uma oferta de quê? De sobra. Às vezes nós pensamos olhando isso para o irmão, ou para a pessoa da Assembleia, ou da Universal, ou até um rico aí que nada a ver com Deus, próximo, e dá uma oferta generosa. E a gente pensa que é sobra para muitos, não é? Porque eu conheço muitas pessoas ricas, e se tirar dela R$1.000, ela acha que vai ficar pobre e não faz nada. E tem muitas pessoas aí que você vê no Teleton, nessas coisas aí, pessoas do mundo, que oferecem bilhões de coisas, que com certeza faz falta no investimento dele. Porque um rico, se ele tem R$1 milhão para doar, quando ele tira dele para doar, ele deixa de estar investindo em uma coisa, que ele vai ser o quê? Você vai o quê? Ganhar. O rico ele trabalha nessa matemática. O rico hoje, que é rico, ele vende a casa dele, que tem uma casa de 2 milhões. Aqueles 2 milhões ele bota para trabalhar, ele paga um aluguel de 10 mil por mês, e sobra 10 mil para ele botar onde? No bolso. Então todo mundo faz isso aí, quem já tem. Eu estou dizendo isso não porque é a matemática do mundo que acontece e eles fazem aí para a vida deles, e na matemática de Deus também isso acontece, nós acreditamos, e às vezes vemos uma vida de migalhas, e de comer a semente, e não ver a multiplicação, porque nós estamos querendo, se não me desse, eu queria. Rapaz, se não me oferecesse aquele negócio ali, aí pronto. E às vezes não podemos se preocupar em ser honroso, não por orgulho de comprar. Como é que Deus faz? Ele abençoa aquele que compra e abençoa aquele que vem. E o que vem e vai, e as coisas acontecem, irmão, de uma coisa natural, e é claro, cada um na sua o quê? Limitação. Cada um na sua condição. Não é que a igreja de Deus vai ser todo mundo
abastado. Você vê lá que Filemon, ele sim tinha a sua riqueza, já o escravo não era, dos escravos, e todo mundo era próximo daquilo que tinha. E Paulo faz um pedido, mas não manda o quê? Uma finança. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem, quer obrigar ele, Paulo, com toda sabedoria, toda humildade, e com o poder de apostolado, ele faz o quê? Um pedido, com toda honraria e com todo respeito. E tem outra coisa que está na Bíblia, louvada na palavra, em exemplo, e é a coisa que a gente vê no mundo, e a gente tem medo. Uma irmã estava lá nesse dia. Uma irmã nossa que veio da Assembleia, e já falando até do discipulado, discipulado coletivo, então falando da questão de oferta, desse que eu estava dando, esse irmão, sabe, não está dizendo. Nós temos exemplo de acontecimento, temos um fundamento que começa em alguns pontos. Sabe que deu um honrado? Aí o irmão levantou, né? Sim, irmão, mas olha só, mas não é bem assim, porque o que Deus quer é que eu seja honesto nas minhas contas. Se eu tenho uma conta, se eu tenho uma coisa, Deus não vai querer que eu atraso. Deus não vai querer que eu suba o nome dele. Aí foi tão bom, que eu já dava um pouco de coisa, né? Fechou lá na boca. Foi tão bom que a irmã, recém-convertida na igreja, disse, irmão, eu vim da igreja que cobrava o quilo. E eu sempre fui fiel, no pouco e no muito. Quem sabe, irmão, Deus sempre multiplicou. E aí, se Deus honra o que está no erro, por que não vão honrar nós que temos exemplo? Porque muitas pessoas pregam, estão até discipuladas, né? Que a liberdade cristã de Cristo, que a gente não força nós a ser um pastor, a se preocupar em pregar, a se preocupar em aprender, a se preocupar em dar honestidade, modéstia. A igreja não volta um conjunto de regras, a igreja de Cristo, de ordenança, como as outras voltam, porque as pessoas que sabem viver disso para fazer a vida do jeito que ela tem. E quando nós temos a palavra, o Espírito Santo fica sempre ali nos moldando. E nesse dia foi até nesse, foi? Deu até uma publicação lá, mas foi bom que a gente tinha uma experiência boa do que acontece. E na contrapartida, irmão, tem um outro lado também, que a gente podemos ter um exemplo desse homem sendo generoso. Desse homem podendo ganhar e lucrar, porque era do direito dele, tinha um preço, e Abraão estava disposto a pagar, ele falou, rapaz, é tanta coisa desse dinheiro aqui mesmo, vai receber um bocado de conta de dia, vou até ajudar aquela minha irmã que está precisando, do meu familiar, e com esse dinheiro aqui, eu vou fazer um bocado de coisa. Então, Abraão está feito negócio. Abraão, cara, é o seguinte, ó, para você, Abraão, aqui, para você, na amizade, eu deixo por 400 de prata, porque é para você. E às vezes o preço é só aquele preço. E tem aquela pessoa, eu fico muito preocupado, da pessoa mas para você eu estou. Acabou o quilo. Então, existe um preço bom honesto. Aqui no versículo 15, ó, o que é que diz aqui? Meu Senhor, ouve a terra. Ouve. A terra é de quê? De 400 de prata. Tinha um valor. Ele não queria tirar proveito. Ele não disse que ia fazer um bom negócio para você, não, já que a Cid está querendo. Eu podia até vender por mais. Mas como é para você, eu vendo por 405. Não. Olha a generosidade do outro lado. Ele honrava aquele homem, e ele disse assim, ó, meu Senhor, ouve, a terra é de 405 de prata. Ele falou o quê, ó? Eu acho que presta essa passagem. Que é isso, na minha falação, que é isso entre mim e quem? Entre mim e quem? E ti. Tem uma oração aí? No 15. No finalzinho. No 16. 16. Não, no 15, irmão. Meu Senhor, ouve um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Não, ele está perguntando assim, Abraão,
ser claro, mas entre mim e você. O que é isso? Se vai me trazer riqueza, é melhor para a nossa irmandade, é melhor a nossa amizade. Abraão, nós, eu e você, o nosso laço é maior do que qualquer o quê? Dinheiro. Do que qualquer questão. Então, olha a intimidade que esse homem traz para Abraão, é dinheiro. E às vezes, muito pouco, a gente deixa o dinheiro, muitas questões, entre mim e ti, fazer o quê? Uma divisão, problema, uma separação. Quando a vida é só para, às vezes, mostrar como é que é o nosso relacionamento verdadeiro. É esse o ponto que é isso para nós. Já que eu não estou precisando, já que eu estou de terra, Abraão, é só dinheiro. Isso aí não é uma coisa que vai me dizer, me desmerecer. Fica para ti. É a honra que ele dá. Mas a honra de Abraão não preocupa. Quando ele diz o preço, Abraão vai no meu povo e pesa. Deus justo. Então, irmãos, eu quero que eu veja desse ponto bem discriminado do teu lado. Um exemplo de negociação entre mim e ti. Entre mim e o próximo. Irmãos, o que é essa questão entre nós? É o dinheiro? É o problema? É a culpa? O que vai atrapalhar? E às vezes não tem o dinheiro. O dinheiro. Você viu uma herança, né? Você viu umas irmãs, uma herança, rapaz, significante, sabe? As irmãs lá estavam entrando em atrito. Como falando. O que é isso? Às vezes é questão de coisas, irmãos, que a gente tem que estar preocupado. Porque o inimigo, ele não quer trabalhar na vida sua vida, está mostrando agora no futuro, não. E se tem uma coisa que o mundo diz, um ditado que é verdadeiro, assim, não 100%, né? É muito claro, não mais. Aí tem um ponto mais sensível do homem, é o quê? É o gosto. E às vezes está tudo muito bem, né? Mas mexe no gosto tudo. É o ditado humano, estava lembrando, né? Esses dias eu mexi com isso aí. Então, às vezes, irmão, é um ponto muito sensível e delicado. E nós temos que ter cuidado. Talvez hoje a gente não tenha esse irmão ainda. Verdade? Talvez hoje a gente tenha. Mas ela fazer no futuro a gente pode ter. É uma coisa. Nossa, é uma coisa injusta, né? Isso. Um dia de hoje. É. E a voz do rapaz que não entendeu o que ele disse, né? Por que o dinheiro entre nós dois? Tu é rico, eu é rico, nós não vamos gravar. É. Então, nessa sepultura que aconteceu, não que eu e você concluir, vai achar muito mais pontos. Mas hoje esse ponto que hoje de manhã eu estava lendo e me chamou muita atenção. Essa questão, né? Desses homens, desse questionamento de querer fazer a justiça, o outro querer dar honra. Que possamos, irmãos, ser assim. Possamos ser aqueles que vai ter essa preocupação naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Nunca querer te dar poder. Infelizmente, a gente escuta, pelo menos eu, no trabalho, a gente vai, é que os crentes são os mais aproveitados. É o que a gente escuta. Os crentes, você vai ver que querem precisar de dinheiro. Se você vê, às vezes, as brigas, o questão, irmão, sabe, insignificante, a maioria dos crentes, eles que estão na igreja. Tem pessoas do mundo que o cara perde ali, cara, um dia alto, o outro enrola, o patrão, o dono. O cara tá ali e ele, não. Todo mundo assim, tá para Deus, eu já vi. Aí vem o irmão, chama de razão, inspirado
quer ser um justiceiro. Quer ficar, quer honrar. Se real representar um corpo, irmão. Se o menino rouba, ele que perde, com aquilo que Deus me dá, porque confia. Jesus, irmão, nunca veio. É aí que está o problema. As pessoas queriam Jesus, justiceiro. Vai em Roma, acaba com o quê? A primeira coisa para acabar com o quê, Jesus? O imposto. Primeira coisa para acabar com todos os. Mandando que cobrava, hein? Os cobradores de imposto, sabe o que era? Os publicanos. Primeira coisa, não era mais para Roma ter voz lá em Israel. Então o pessoal queria um Jesus de passeada, um Jesus de libertar o povo com grito, de fazer algazarra, de quebrar lá o tempo lá do Pilatos, de acabar com o imposto, de acabar com a escravidão. E no tempo de Jesus, aí existiu o quê? Escravos. E Jesus não chegou para nenhum discípulo lá, ele, ó, passei para discípulo, acaba com o escravo. E levou Paulo na mesma exaltação, para Filemão aproveitar a situação e libertar os outros escravos. Só esse aqui, que se converteu e está com ele. E eu te peço, se tiver uma conta aí, bota lá na minha conta. Mas cadê o centro de justiça pela avareza? E às vezes nós somos movidos pela avareza em muitos pontos que não condizem com a palavra de Deus. Se tem um povo que hoje a humanidade está com medo, é discreto. São os mais questionadores em tudo. E sabe, irmão, se for questão que nós estamos certos ou não, mas Jesus não veio para fazer esse tipo de coisa. Não é no cristão não cabe isso, né? Não é a nossa parte. E você vê o homem que entra nessas coisas, ele vai chegar numa loucura que ele não tem domínio. Por exemplo, ele não pode, que das antigas vivia, como é que o senhor Malafaia, ele pregava. Verdade, você ouviu um tempo desse lá em casa, tinha um canal assim lá, tinha um bigodão, uma guia, aí veja um pouquinho, pegava o cor da Bíblia mesmo, transformação, mudança. Ele começou com esse negócio de ser o justiceiro do mundo, aqui que não cabe para o cristão. Porque ele pegou muita aplauso, no momento que ele ganhou muita aplauso, ele se achou. Não, aí chegou num ponto que não é do cristão. Aí você vê a situação que ele está hoje, está descontrolado em tudo. Então aquele que não começar uma retificação verdadeira para a sociedade, para a irmandade, Ele estava precisando ouvir. ela não parou naquilo. Por que não para? Porque é uma coisa que o inimigo nos domina e nós acabamos fugindo do contexto que das Escrituras. Nós acabamos fugindo do comportamento de Jesus. Se tinha um mundo injusto, um mundo totalmente injusto, um local injusto, era a Palestina, era a Jerusalém, nos tempos de quem? De Jesus. Se tinha um local injusto de trabalho, de cobrança de impostos, se tinha um local miserável, onde ele disse que as viúvas não tinham vez, os órfãos não tinham vez, Jesus viveu aquele tempo. E olha qual foi o protesto de Jesus que ele entrou com o Império Romano. Olha sempre quando os apóstolos viram, vão lá para o templo lá, junto com o bocado, porque ela vai derrubar o Império e a igreja vai crescer. Eu sou rei, né? Ele nunca fez isso. Depois de jumento. Nunca fez isso. Porque esse, irmãos, não é o papel do cristão. O papel do cristão é viver na sociedade justa, onde nós somos perseguidos, de viver a nossa parte, ajudar aquilo a conhecer a Cristo. E aquele que conhece a Cristo, ele vive numa sociedade justa, da maneira que for, mas com o pensamento que se via quem? A Deus. Aquele que quer reivindicar contra o mundo, ele cai no laço do diabo. Prova, caso se quisermos fazer isso. E prova isso é que aqueles que quiseram que Jesus fosse assim, esse justiceiro da justiça humana, foram os que fizeram o que com Jesus? Crucificaram. Eles não aceitaram Jesus do que?
estava ocupado com o sistema global. Ele estava preocupado com sentiu uma terra justa e uma terra miserável e rica. Ele estava aqui. Mas Jesus nunca trouxe esse ponto para ele e nem para o seu evangelho. E a igreja primitiva nunca procurou isso. O que ele fazia? Estava ao almoço. Então vamos reivindicar o povo. O que é que diz assim, ó? Você, igreja, a religião que o Tiago fala, a religião pura e verdadeira é essa. É a igreja. Não é os governantes. Representar quem? A viúva e os órfãos na sua necessidade, na sua tribulação. Quanto mais a sociedade é injustiçada pelo governo, mais a igreja mostra que ela é. Quanto mais a igreja quer tirar dela o papel de ser cuidador e levar o governo, levar o marido, levar para aquilo que tem que fazer, ela está querendo se sentar naquele trabalho que é quem dela própria. Trabalho de si. Amém? Que Deus seja louvado. Aí a gente vai se combinar. Na próxima pergunta, na próxima vai, já claro. Automaticamente na próxima pergunta. Então o irmão já veio do Novo Testamento, na Nova Aliança, que é para o irmão trazer desse recurso de Abraão no finalzinho. Então tá bom. Amém? Sim ou não? Vamos ficar de perguntar assim. Reunião hoje. Reunião aonde? Sexta-feira, se Deus quiser, né? Até porque tem muita gente lá no Fabiano. Amanhã é quinta, né? É. A gente preferiu eles e essa organização para lá. Amém? Santo Deus, poderoso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda a examinarmos a tua palavra, Senhor. Os exemplos de grandes homens que o Senhor viu com a pureza, com honestidade, com justiça, e em comportamentos, às vezes, que para nós é significante, mas nós vimos, Senhor Deus, uma conduta de uma pessoa que quer ser honesta, de uma pessoa que não quer tirar proveito de nada, que não seja orgulho, que não seja vaidade, que não seja prepotência, mas que seja por amor. Seja por mostrar, Senhor Deus, ao mundo que nós temos um Deus que é verdadeiro e justo, nas mínimas coisas, que possamos buscar a tua justiça e não a justiça do homem, que possamos buscar, Senhor Deus, o teu amor, não o nosso amor próprio, por coisas que às vezes nós nos sentimos indignados, coisas que às vezes nos sentimos lesados, coisas que às vezes nos sentimos, Senhor Deus, que as pessoas estão nos enrolando, nos ultrapassando, mas que não venha ser esse, Senhor Deus, a nossa ira, a nossa motivação, mas a nossa motivação vai ser o amor, a esperança e a vida eterna em Ti, Senhor conosco. Nós te pedimos, que te agradecemos, em nome de Deus, muito amado, Jesus Cristo. Amém. Aqui, só para o Senhor.